Jornal da Manhã. Oferecimento Eletrônica Paracatu. Instalação de câmeras de segurança e portões elétricos. Assistência em computadores, celulares e tablets. 3671-6902. Primeiro turno das eleições será realizado no domingo. Às vésperas do pleito, são várias as regras da Justiça Eleitoral. Conheça as que estão valendo desde ontem, quinta-feira, na edição de hoje do Jornal da Manhã, que também mostra. Programação de aniversário de Paracatu começa a ser preparada e nós antecipamos alguns shows que vão acontecer. Polícia alerta que comunicação falsa de assalto ou furto é crime e a pessoa pode ser presa. No Giro Rural, as exportações de carne bovina in natura registraram em setembro a maior queda no ano. No quadro Saúde em Foco, temos dicas para uma alimentação saudável. E por falar em dicas, temos algumas orientações para as pessoas exercerem na hora de se despedir do ex-patrão e ficar bem na fita. Temos ainda as notícias do esporte e muito mais. Fique ligado para ficar bem informado. Este é o nosso Jornal da Manhã. Olá, bom dia! Preparado para o final de semana? No próximo domingo, nós brasileiros vamos exercer a cidadania ao irmos às urnas, eleger nossos futuros representantes no Palácio do Planalto, Governo de Minas, Senado, Câmara Federal e Câmara Estadual. E ontem, quinta-feira, chegou ao fim o horário eleitoral gratuito no rádio e televisão. Saiba o que é proibido desde ontem nesse primeiro turno das eleições. A legislação eleitoral proíbe o eleitor de portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. Ainda segundo a Justiça Eleitoral, o sigilo do voto também abrange ambientes virtuais e redes sociais, ou seja, é proibido publicar imagens ou fotos do voto e quem fizer isso pode sofrer sanções. Segundo o TSE, não haverá revista de eleitores, mas as pessoas que desrespeitarem a legislação estão sujeitas até 2 anos de detenção. O caráter sigiloso impede que as pessoas fiquem vulneráveis ao assédio para mudanças de voto. Ainda de acordo com o TSE, caso os mesários flagrem algum eleitor fotografando o voto, a orientação é que o episódio seja registrado em ata, identificando o eleitor. Caberá ao juiz eleitoral comunicar o fato ao Ministério Público Eleitoral para instauração de inquérito. A proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas, mais conhecida como Lei Seca, já chegou a ser aplicada de forma obrigatória em todo o Brasil nos dias de eleições. Atualmente, a aplicação da medida tem ficado a cargo de cada estado, que publica uma portaria com os critérios de vigência da restrição. Até o momento, 13 estados já confirmaram a adoção da Lei Seca, no primeiro turno das eleições gerais, no dia 5 de outubro. De acordo com informações da assessoria de imprensa do governo de Minas Gerais, a portaria que normatiza a adoção ou não da Lei Seca durante as eleições no estado deve sair oficialmente até hoje, sexta-feira. E a dica do Jornal da Manhã para este final de semana é o restaurante e churrascaria Araguaia, onde você encontra almoço e jantar num ambiente arejado, confortável, uma ótima comida e um ótimo atendimento. Todos os dias você se delicia com churrasco e peixe frito. Neste sábado, uma deliciosa feijoada te espera e no domingo é aquele frango caipira delicioso. Almoço das 11 às 14h30 e jantar com cardápio especial das 19 às 22 horas. E você pode pagar com seu cartão de crédito, ticket refeições, Sodexo ou Paracatu Card. Restaurante e churrascaria Araguaia, entre os 3 primeiros colocados no Mérito Empresarial 2014. Eu falei, restaurante e churrascaria Araguaia, Avenida Olegário Maciel, 777 Centro. Telefone 36716543. E começa hoje e vai até o dia 12, a novena em honra a Nossa Senhora Aparecida, considerada pela Igreja Católica como a padroeira do Brasil. Em Paracatu, a festa é realizada na paróquia no bairro Bela Vista, que leva o nome da santa.
As atividades começam às 6 horas da tarde, com reza do terço, seguida de celebração da Santa Missa e barraquinha. E por falar em festa, já foi divulgada parte da programação do aniversário de Paracatu. Algumas das atrações serão realizadas no palco central na Avenida Olegário Maciel, com show para todas as idades. A programação dos 216 anos de Paracatu inicia no dia 16 às 7h30 da noite com missa em ação de graças. Em seguida, show com anjos de resgate. Na sexta-feira, dia 17, culto evangélico com show com o cantor Lázaro. No sábado, começa a partir das 6 da noite a tarde recreativa com vários brinquedos e show infantil com Patati e Patatá. Ainda no sábado à noite, a partir das 9 horas, show com Rio Preto e Riachinho. No domingo, dia 19, shows com a Banda Republicana e Emanuele Banda. Já na segunda-feira, dia 20, aniversário de Paracatu, show com Israel Novaes, previsto para acontecer às 10 da noite. E a seguir, polícia alerta que comunicação falsa de assalto ou furto é crime e a pessoa pode ser presa. No Giro Rural, as exportações de carne bovina in natura registraram em setembro a maior queda no ano. Temos algumas orientações para as pessoas exercerem na hora de se despedir do ex-patrão e ficar bem na fita. Fique ligado para ficar bem informado, já estaremos de volta. A Filtro Óleo está com a mais variada linha de produtos, os melhores preços da região com profissionais qualificados para deixar o seu carro em perfeitas condições. Acima de R$100 em compras, dividimos em até 3 vezes em qualquer cartão. A troca de óleo é a mais rápida, limpa e confiável da cidade. Troca de óleo é na Filtro Óleo. Filtro Óleo 3671-3311. Minas Brasil Notícias, de segunda a sábado às 19 horas. Comunicado. A Justiça Eleitoral informa aos eleitores que as sessões eleitorais 52, 53, 54, 153 e 155 da Escola Municipal Lúcia Cruz Gonçalves foram transferidas nesta eleição excepcionalmente para a Escola Municipal Coraci Meireles, situada à Rua Cristal, número 351, no bairro Amoreiras 2. Michel Christian de Freitas, juiz eleitoral. Você está assistindo ao Jornal da Manhã. Oferecimento Eletrônica Paracatu. Instalação de câmeras de segurança e portões elétricos. Assistência em computadores, celulares e tablets. 3671-6902. Chega de brincar com a vida, a dengue mata. Você precisa saber e se preocupar com isso. A cada ano, mais pessoas ficam doentes e perdem a vida em função da dengue. E em Paracatu, os números não são diferentes. Mas a mudança está em nossas mãos, começando pela nossa casa. Faça sua parte. Entre na luta para combater a dengue. Ou, infelizmente, ela pode pegar você ou alguém que você ama. Prefeitura de Paracatu. Com você, a cidade... Muitas pessoas colocam a mão onde não devem. Elas querem falar por você, decidir por você e até votar por você. Por isso, o TSE trabalha muito para garantir toda a privacidade do seu voto. Tudo para você escolher o candidato que quiser, sem a mão de ninguém. Pode votar sem medo. O voto é secreto. É só você e a urna. TSE, Justiça Eleitoral. E voltamos agora com um alerta às pessoas que gostam de simular crimes. Comunicação falsa é um delito que tem se tornado comum. Para alguns, significa uma saída para determinados problemas, mas as consequências dessa atitude têm vários transtornos para a segurança pública. Existe um crime previsto no artigo 340 do Código Penal brasileiro, que é a falsa denunciação de crime. O que é esse crime? É o cidadão numa situação que muitas vezes ele se pega em um fato complicado, por exemplo, ele extravia algum dinheiro, e naquela circunstância ele tem que comprovar a perda, porém de uma forma não
legítima, vamos dizer assim, ele sai com uma mulher e gasta aquele recurso e depois ele tem que comprovar para a esposa, ou mesmo no trabalho dele, que onde foi, foi desviado aquele recurso. Para isso, o que ele faz? Ele aciona a polícia militar e simula um falso crime para justificar aquela circunstância. Então, é importante frisar para essas pessoas, nós inclusive aqui em Paracatu e outros locais também, a gente vê que há uma incidência muito grande desse tipo de denúncia. O cidadão, para justificar uma falta dele, ele aciona a polícia para registrar uma ocorrência para embasar, né, e justificar aquela falta. Ele vai estar incorrendo nesse crime, né, tipificado no artigo 340 do Código Penal Brasileiro, ele vai responder um processo, vai ser preso em flagrante pela viatura policial, detectar essa situação, ele vai ser preso em flagrante e apresentado ao delegado e vai responder por um processo. Você sabia que, estando em dia com o pagamento do seguro DPVAT, em caso de acidente com vítimas, você pode ter direitos a receber? Se você se envolveu em acidente de trânsito com vítimas, procure a Acitrânsito Seguros, que oferece assessoria às vítimas de acidente de trânsito, prestando consultoria de seguros DPVAT. O beneficiário do DPVAT pode receber até R$ 13.500 em caso de acidente com vítimas fatal ou invalidez e ainda reembolso de até R$ 2.700 em despesas médico-hospitalares. Quer saber mais sobre o direito ao seguro DPVAT? Vai então a Acitrânsito. Fica na Rua Otaciano de Melo, número 86, no centro da cidade, esquina com a Rua Padre Manuel. O telefone 3671-7435. Acitrânsito, assessoria para vítimas de acidente de trânsito e consultoria de seguros DPVAT e contábil. Agora uma dica importante. A saída de um emprego é um momento cercado por muitas dúvidas. Além de se perguntar se esta é a melhor escolha, os profissionais também precisam encontrar uma forma cordial e educada de contar a novidade ao futuro ex-chefe e se despedir da empresa. Mas o que o profissional deve dizer na última hora, na última conversa com o responsável pelo RH? O profissional deve falar tudo o que pensa na entrevista de demissão? Ele deve deixar as portas abertas para uma futura volta? Fique sabendo agora. Uma das dicas que nunca se deve falar é que eu nunca gostei dele, ou tal pessoa nunca foi muito boa para mim. O profissional não confundir seus problemas com a empresa com atritos com determinadas pessoas. Atacar chefes ou colegas de trabalho só deixará uma impressão negativa. O funcionário pode citar quais situações causaram sua saída, mas não deve difamar ou falar mal de antigos colegas. Meu chefe foi o pior porque, mesmo que a conversa seja com o setor de recursos humanos da empresa, o empregado pode falar sobre seu ex-chefe, mas não pode perder a calma e fazer comentários desagradáveis. Este lugar é um navio afundando. Quem está saindo da empresa não deve fazer comentários que vão fazer os funcionários que ficaram se sentirem mal. Mesmo quem deixa passou a detestar a companhia, não deve fazer esse tipo de comentário. Isso mostra que o profissional é mesquinho e vingativo ao invés dos reais problemas da empresa. Eu ouvi dizer que tal pessoa fez isso ou tal pessoa foi responsável por esse erro. Fazer fofoca na hora em que está de saída de um emprego não vai trazer nada positivo para o ex-funcionário. Isso é pouco profissional e também deixa uma impressão muito ruim. Eu estava realmente incrível naquele trabalho, ou boa sorte para executar esse projeto sem mim. O profissional deve falar do seu trabalho enquanto ainda está na empresa e não sua saída. O ex-funcionário pode falar sobre como a empresa utilizou seu talento e até dar exemplos, mas ele não pode se vangloriar como se seu trabalho fosse a melhor coisa que existe. Sem comentários. O momento da saída não é o ideal para dar respostas tão curtas ou simplesmente dizer sem comentários. O profissional pode falar que recebeu uma proposta com oferta de salário maior, que vai buscar novos desafios ou que queria estar em uma companhia mais competitiva. Reclamar sobre o salário não é uma boa opção, já que nada vai mudar o que já foi pago. E agora, aos amantes da arte do esporte, uma turma fez uma coreografia sensacional, à beira de uma piscina, e várias pessoas foram envolvidas. Veja só do que eu estou falando.
Legal esse, hein? Valentino, coloca aí novamente na tela pra gente. Viu só? Cada um fazendo uma coisa diferente, mas a bola passou de mão em mão até chegar à cesta e ó, legal, né? Compartilhe seus vídeos com a gente também pelo facebook.com/Francis de Oliveira e participe do Jornal da Manhã. Em instantes, no Giro Rural, as exportações da carne bovina in natura registraram em setembro a maior queda do ano. No quadro Saúde em Foco, temos dicas para uma alimentação saudável. É um minutinho só, não saia daí. Agora ficou mais fácil construir. SVA Construtor e Marmoraria, com profissionais altamente qualificados. Nós garantimos o melhor da base ao acabamento. A sua obra também pode contar com as melhores peças em mármore e granito da cidade. Venha nos conhecer, fazer seu orçamento e ver de perto que o preço baixo anda juntinho com a qualidade. SVA Construtor e Marmoraria, 3671-3586. Jornal da Manhã, de segunda a sexta, 7h15 da manhã. Quando você for escolher um candidato, não é só votar e acabou. Se ele der uma opinião errada, é como se você estivesse falando. E esse peso vai ser carregado para cima e para baixo. As pessoas vão olhar como se a culpa fosse sua. O pior é que vai ser mesmo. Conheça bem seu candidato para você não passar por isso depois. Pense bem antes de votar. Você é responsável pelos políticos que escolhe. TSE, Justiça Eleitoral. Material elétrico é na Central Elétrica. Comercializamos uma enorme variedade de materiais elétricos de baixa e média tensão. Temos padrão CEMIG com entrega imediata. Ferramentas, cabos, disjuntores, ventiladores, chuveiros e duchas. Antena parabólica, cerca elétrica, motores para portão, lustre e luminárias. Materiais para telefonia, câmera para circuito interno, lâmpadas econômicas e muito mais. Venha conferir nossas ofertas. Central Elétrica. Teleentrega 3671-5566. E voltamos agora com as notícias do campo. Apesar da expectativa de maior demanda internacional, as exportações de carne bovina in natura registraram em setembro a maior queda do ano. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A receita das vendas externas da proteína caiu 12,1% ante setembro de 2013, enquanto o volume exportado recuou 19,3% para 90,4 mil toneladas. A queda do faturamento só não foi maior porque o preço médio teve uma valorização de 9% na mesma base de comparação. Ainda de acordo com números do Ministério, esta foi a terceira vez no ano em que as exportações de carne bovina registraram queda. Em abril, apesar de um aumento de 1,5% no volume embarcado, o faturamento das vendas externas apresentou redução de quase 2,5% em relação a abril do ano passado. Já em maio, a queda foi de 3,2% em receita e 3,9% em volume. O desempenho das exportações de carne bovina também é negativo quando comparado ao do mês imediatamente anterior. Na comparação com agosto deste ano, o volume e a receita dos embarques de setembro apresentaram redução de mais de 17%. E se você quer economizar em suas compras, então precisa aproveitar a promoção Cesta Básica Supermercado Paracatu. Veja aí algumas ofertas. Arroz Codisul 5 quilos 8,99. Colchão mole bovino 16,99 o quilo. Cereal matinal Nescau 270 gramas 5,99. Refrigerante Skin 2 litros 2,59. E tem muito mais ofertas no açougue, frutas e verduras, panificadora, em todos os setores do Supermercado Paracatu com preços realmente baixos. E lembrando, que neste sábado e domingo tem o fim de semana garantido o Supermercado Paracatu. Quer economizar? Vá ao Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia. Alimentar-se fora de casa todos os dias é uma verdadeira prova de resistência. São tantas opções de massas, frituras e sobremesas que às vezes é difícil manter o foco e passar batido pelas tentações.
E esta é a realidade da maioria dos brasileiros. Os restaurantes por quilo estão na preferência de 65% dos entrevistados na pesquisa Hábitos Alimentares do Trabalhador Brasileiro, realizado pela empresa líder no setor de benefícios para investigar a maneira como os trabalhadores estão se alimentando fora de casa. Esse é o assunto do quadro Saúde em Foco de hoje. Uma dica para driblar exageros e aproveitar apenas os benefícios da alimentação self-service é olhar todas as opções de preparações disponíveis antes de começar a se servir, para não chegar ao final da fila com um prato contendo mais alimentos que o necessário. As saladas costumam estar sempre antes das opções quentes, então aproveite e invista em uma refeição bem colorida. Dessa forma, você preenche quase 50% do prato antes de chegar às preparações mais coloridas. Se você escolher uma massa, prefira com molho de tomate ou com legumes. Evite molhos brancos e gratinados, pois são mais calóricos e gordurosos. Atenção para os canelones, ravioles e lasanha, que costumam levar frios no recheio. Escolha aqueles com ricota ou espinafre. Um prato simples e clássico evita erros e deslizes, além de ser saudável. Aposte na seguinte combinação: salada, arroz, feijão, carne magra, frango ou peixe grelhado, verduras e legumes. Para a sobremesa, opte por frutas e gelatina. Docinhos só de vez em quando. Não se esqueça de que quanto mais colorido é o seu prato, mais nutritivo e saudável ele será. Os restaurantes por quilo e self-service de hoje estão lotados de opções saudáveis. Basta saber escolher. E agora um vídeo enviado por WhatsApp pelo telespectador Rubens. Você gosta de cebola? Não? Nem eu. Mas essa criança aí, veja só. Meu Deus, deu até uma ânsia aqui, ó. Você viu? Chegava a chorar, lágrima descia, mas comia como se fosse uma maçã, né? Uma fruta bem deliciosa. Faça como o Rubens e envie os seus vídeos pelo WhatsApp 38 91810123 e participe do Jornal da Manhã. Daqui a pouco temos as notícias do esporte e muito mais para você aqui no Jornal da Manhã. Não saia daí. Você ainda sofre na hora da depilação? Então conheça a Não Mais Pelo, a depilação duradoura para homens e mulheres mais moderna que existe. Depilação com sofrimento? Nunca mais. Não Mais Pelo, líder mundial em fotodepilação. Você pode escolher bem. Mas é isso que você faz quando vende o seu voto. Troca uma decisão boa por uma ruim. Você e a sua família é que vão ter que engolir o resultado disso. Não venda seu voto. Não desperdice a oportunidade de decidir o melhor para o Brasil. TSE, Justiça Eleitoral. Paracatu realiza, Paracatu mostra. A administração municipal está fazendo uma gestão realizadora, que coloca Paracatu entre as cidades mineiras que mais se desenvolveram nos últimos 2 anos. Diversas obras e ações importantes acontecem por toda a cidade. E tudo isso é para você. Prefeitura de Paracatu. Com você, a cidade acontece. Você está assistindo ao Jornal da Manhã. Oferecimento Eletrônica Paracatu. Instalação de câmeras de segurança e portões elétricos. Assistência em computadores, celulares e tablets. 3671-6902. Comunicado. A Justiça Eleitoral informa aos eleitores que as sessões eleitorais 189, 198 e 206 da Escola Estadual Afonso Roquete foram transferidas para a Escola Estadual Josino Neiva, situada à Rua Padre Josino, número 342, no bairro Bom Pastor. Michel Christian de Freitas, juiz eleitoral.
Autoelétrica Formigão, a melhor da região. Peças, baterias e serviços em geral com o melhor preço. Rua Ouro, número 18, Amoreiras 2. Telefones 3671-1940 ou 3671-4312. O site Climatempo informa que a sexta-feira na região será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Possibilidades de chuva. Em Paracatu, mínima de 18 graus e máxima de 28. Em Guardamó, mínima de 18 e máxima de 29. Em João Pinheiro, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Unaí, a mínima pode chegar aos 19 graus e a máxima aos 29. Em Vazante, a mínima chega aos 18 e a máxima aos 28 graus. E lembre-se, hein? Hoje às 8h35, logo após o programa De Bem com a Vida, tem a reapresentação desta edição de hoje do Jornal da Manhã. Agora o esporte. Sexta-feira é dia de você ficar por dentro da agenda esportiva que vai movimentar o final de semana do Paracatuense. Uma atração é o Society do União. A rodada começa hoje e termina no domingo. O Society do União começa nesta sexta-feira com 2 partidas. Pela categoria Supermaster, às 7h30 da noite, Cereais Teixeira e Torneadora Globo. Pela categoria Novos, Casa do Sanduíche e RE Agronegócios. No sábado, também pela categoria Novos, 2 partidas. Às 4 da tarde, Bela Gula e Casa Rubi. Basic Chique e RR entram em campo às 5 da tarde. No domingo, os jogos começam às 8 horas da manhã com a Associação da Polícia Militar e Bar do União. Às 9 horas, DVPA e RE Agronegócios, também pela categoria Novos. E por causa das eleições, no domingo não teremos rodada do Campeonato Municipal. Neste final de semana acontece apenas uma partida que será realizada no sábado no estádio Beira Rio, o confronto entre Paracatu e Amabap, que foi adiado em data anterior. No sábado, no estádio Beira Rio, às 13h15 da tarde, o Paracatu enfrenta o Amabap. Essa partida estava prevista para acontecer na 4ª rodada no dia 10 de agosto, mas foi adiada por força maior. É um duelo importante para ambos os lados. O Paracatu está em 4º lugar na chave A com 7 pontos ganhos e, se vencer, pode assumir a vice-liderança abaixo apenas do Amoreira, que tem 11 pontos. Já o Amabap é vice-líder do grupo B com 9 pontos e precisa de um simples empate para ser líder isolado da chave. E pelo futebol nacional, a bola rola em complemento à 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que começou ontem com o jogo único entre Palmeiras e Chapecoense. A 26ª rodada prossegue no sábado, no estádio do Maracanã, às 4h20 da tarde, Flamengo e Santos. No Mané Garrincha, no mesmo horário, o Fluminense vai enfrentar o Bahia. No Couto Pereira, Coritiba e Atlético do Paraná. No Barradão, Vitória e Botafogo. Na Arena do Grêmio, o time da casa enfrenta o São Paulo. Já na Arena do Corinthians, Corinthians e Sport. Jogo marcado para começar às 6h30 da noite. No mesmo horário, no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Internacional. No Serra Dourada, Goiás e Figueirense. No estádio Heriberto, às 9 da noite, o time da casa, o Criciúma, recebe o Atlético Mineiro. E hoje, 3 de outubro, homenageamos os dentistas pelo dia dedicado a eles. A data celebra o profissional dedicado aos cuidados e saúde da boca humana, tratando desde cáries a problemas mais graves. O dia é dedicado a conscientizar a sociedade da importância de manter uma boa higiene bucal. A data surgiu por causa da criação do primeiro curso de formação para odontólogos em 1840, em Baltimore, nos Estados Unidos da América. Um grande abraço a todos os dentistas da nossa Paracatu e região e aqueles que em outros estados e no Distrito Federal nos acompanham pela internet. E a edição de hoje chegou ao fim. Muito obrigado pela sua companhia durante toda esta semana. Continue ligado em nossa programação. Ao meio-dia, teremos o Jornal da Cidade e às 7 horas da noite, o Minas Brasil Notícias. Deus abençoe o seu final de semana e até segunda-feira, se Deus nos permitir. Fique agora com o programa Falando de Vida. Tchau, tchau.